O jogador Daniel Correia era mineiro de Juiz de Fora. Ele desapareceu depois de participar de uma festa de aniversário no Paraná e a família dele ficou aflita com a notícia de que um corpo tinha sido encontrado. O nome da mãe do jogador é Eliana Correia. Em busca de informações, Eliana descobriu que Daniel tinha ido a Curitiba participar do aniversário de Alana Brites. Depois de conseguir o telefone dela com um amigo de Daniel, Eliana ligou para a garota que tinha acabado de fazer 18 anos. Na conversa com ela, Alana se mostrou abalada pela possibilidade de Daniel ter morrido e chegou a oferecer ajuda para os parentes dele. Nesse episódio, a gente vai relatar algumas dessas mensagens que foram trocadas pelo WhatsApp e também ligações telefônicas que revelam a postura adotada pela família Brites logo depois do assassinato do Daniel. Esse material foi anexado ao inquérito que investigou a morte do jogador, em outubro de 2018. A conversa entre a mãe do Daniel e a aniversariante começa com a Eliane pedindo o endereço da Alana. A garota envia a localização junto com uma lista de hotéis que ficavam perto da casa dela. A família do Daniel imaginava que ele poderia ter se hospedado em algum desses hotéis quando saiu da festa. Depois, Alana escreve: Eu tô indo agora com meus pais pro ML. Fica tranquila, por favor. Se Deus quiser, não vai ser ele. Mas a essa altura, a mãe do Daniel já sabia que era do filho dela o corpo guardado no Instituto Médico Legal. Eliana escreve: Alana, eu acho que é ele sim. Minha irmã já mandou foto de um juiz aí. Eu acho que é ele sim. Mas Alana, confirma, porque eu estou em estado de choque aqui. Parece que eu tô num pesadelo. Alana diz não acreditar que Daniel está morto e insiste que vai até o IML. Mas minutos depois, Eliana confirma que o corpo encontrado é mesmo de Daniel. Alana então responde: Não acredito nisso, me diz que é mentira. O Daniel tocou! Crime cercado de mistérios. A Polícia Civil instaurou um inquérito para descobrir o que aconteceu. Eu sou o Adriano Wilkson. Eu sou a Carla Torralba. Na segunda temporada de Futebol Bandido, um podcast de UOL Sport, a gente traz detalhes do caso Daniel e mostra como uma festa de aniversário se transformou no assassinato brutal de um jogador. Daniel estava morto. Além de ter de encarar a dor daquela verdade, a família dele sofreu com um lento processo de descobrir os detalhes e as circunstâncias dessa morte precoce. Naquele dia, ficou com a tia Regina o papel de receber as notícias que chegavam do Paraná. Ela é irmã da mãe de Daniel. Nas primeiras horas depois de saber da morte, Regina imaginou que o afilhado tivesse sido vítima de um acidente de carro. Aí eu pensava assim, como que o Daniel bateu o carro? O Daniel foi sem carro para Curitiba? Como é que foi isso? Esse é o depoimento prestado por Regina Correia, tia de Daniel, no Fórum de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, cidade onde o jogador foi morto. Como é que foi esse acidente? Eu não sei porquê. Eu não sei se é porque eu já perdi pessoas de acidente de carro. Aquilo, para todo mundo lá em casa, tinha sido uma batida de carro. Aí, alguém perguntou para o meu marido assim, Carlos, como é que foi esse acidente? Como é que foi essa batida? Eu não sei se eu cheguei a falar. Ele, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. O Daniel não bateu o carro, não. O Daniel foi assassinado. Aí, a mesma facada que o Daniel tomou, nós tomamos também. O assassinado? Mas como assim assassinado? Ele foi assassinado. Aí, a gente falou, não. Assassinado não tem jeito. Ele deve ter pego um Uber, ele foi assaltado. Aí já construímos aquela cena de que o Daniel tinha sido assaltado. Ele deve ter saído, alguém devia saber que ele era jogador, será que foi isso? Será que alguém falou lá? Porque o Daniel era extremamente humilde, simples, ele jamais chegaria num lugar e falava, sou jogador de futebol. Todo mundo que conhece, né, a vida do Daniel era pública, então todo mundo que conhece fala exatamente a mesma coisa. Era difícil acreditar que Daniel pudesse ter morrido de uma facada. Por qual motivo alguém poderia querer matar o jogador? Um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, faria mais sentido em um país tão desigual e violento como o nosso. A família dele continuou aguardando as notícias, como se elas pudessem de alguma forma aliviar o sofrimento. Naquele momento que ele falou que ele tinha sido assassinado, a gente ligou para Uber, ligou para táxi, ligou para alguns lugares e a gente não seguia incrédulo do que tinha acontecido. Meu marido pegou o carro em Lafayette, foi até o aeroporto em Belo Horizonte, levou os documentos que se precisava
meu filho veio para cá. Aí no outro dia, ele foi na delegacia, conheceu as pessoas, o tempo todo no grupo lá de casa, a gente falando o que pode ter acontecido, o que pode ter acontecido. Eu estava na casa da minha irmã, nós passamos a noite toda lá. E então, nesse momento, a família soube de um detalhe que deixou essa história ainda mais trágica. Aí, o meu marido falou assim, gente, eu tô com muita dó, mas eu tenho mais uma notícia para dar para vocês. Tá estranho esse assassinato, não parece um assalto, porque o assassino, ele cortou o pênis do Daniel. Eu falei, hein? Ele, além de cortar o pescoço do Daniel, ele cortou o pênis do Daniel. A vítima estava apenas com uma camiseta, com vários cortes profundos pelo pescoço e com o órgão genital decepado. Horas depois, a mãe da vítima chega para a identificação do corpo. Era mesmo Daniel Correia Freitas, o ex-jogador do Curitiba. Vale lembrar que o corpo está sendo preparado nesse momento por uma funerária de Campo Magro. O corpo, só que sem o órgão genital, que não foi localizado nas imediações, na colônia Mergulhão, onde esse corpo foi encontrado por moradores. O órgão genital ainda não foi encontrado. Os detalhes eram brutais. Daniel foi morto com violência e seu órgão sexual foi arrancado. Mas isso era tudo que a família tinha de informação. Era preciso saber mais. Daniel saiu de Sorocaba e chegou a Curitiba usando um serviço online de caronas. Na cidade, ele ficou na casa de um amigo, um rapaz chamado Lucas Munner. Lucas era piloto de avião e conhecia a família Brites do aniversário de 17 anos da Alana. O próprio Lucas já tinha ido até a casa da família buscar os convites da festa da garota, que seria na Boate Shed. No dia em que prestou o depoimento, um ano depois, Lucas foi ao Fórum de São José dos Pinhais com uma camiseta que trazia estampado o rosto do amigo morto. Naquele dia, ele relatou mais detalhes sobre a festa de 18 anos de Alana e falou da presença dos pais da aniversariante, Cristiana e Edson Brites. O senhor pode nos trazer com relação à festa na Shed? O senhor ficou no camarote do Edson? Ficamos no camarote, os dois, ambos. Esse é o Lucas respondendo para o advogado Newton Ribeiro, assistente de acusação. Que horas vocês chegaram na Shed? Era por volta da 00:30, se não me engano. Vocês ficaram até que horas? Aproximadamente 5 horas da manhã. Certo. Viam a todo momento o Edson Brites, Cristiana, Alana? Eu sentia bastante falta do Edson durante o camarote. A Cristiana ficava sempre no camarote. O que eu me recordo no decorrer da festa, teve umas horas que ela ficava meio que procurando alguém. E eu acredito que seja ele, porque normalmente ele não estava no camarote. Mas não vi nenhuma briga nem nada, mas ele, vira e mexe, não estava dentro do camarote. A Alana, que eu me recordo, ficava mais no camarote. E a mãe junto. E elas beberam muito naquela noite? A Cris bebeu bastante. A Alana, eu acredito que bebeu bastante também. Mas como eu não fiquei muito com elas, eu só podia ver a expressão delas. Qual é o comportamento da Cristiana na noite? Ela estava alterada. Alterada? Bebendo demais eu não vi, mas ela estava alterada, então bebeu demais. Você via o modo que ela se portava. O modo de falar, gaguejava, já estava mais dançando mais do que o normal. Esse tipo de coisa. Você sabe quando uma pessoa está alterada. Em fotos e vídeos que circularam nas redes sociais, a família Brites e seus convidados aparecem celebrando o aniversário da Alana. Em uma dessas fotos, postada pela garota no Instagram, Edson exibe um sorriso largo ao lado da esposa e da filha. Alana segura um copo cor-de-rosa. Como legenda, ela escreveu, abre aspas, "Obrigado por serem os melhores pais do mundo. Amor maior do mundo. Eu amo vocês mais que tudo." Vocês, então, era comum vocês saírem e irem pra balada todos juntos? Sim, todas as vezes que eu saía, eu estava com os meus pais. Era bem comum. Só você e tua mãe, vocês não saíam? Nunca. Sempre com os meus pais. A gente sempre foi muito próximo e todas as vezes que eu saía, eu estava com eles. Todas as vezes. Em juízo, os advogados tentaram recriar o clima daquela festa com base no depoimento de outros convidados. Esse é o advogado Renan Pacheco fazendo perguntas à estudante de Direito Pauline Matos Dornelas,
amiga da Alana. Bom dia, Pauline. Bom dia. Muito embora você seja ouvida na condição de informante, você tem o dever moral aí de contribuir com a justiça e falar a verdade. A senhora é amiga da Alana há quanto tempo? Que eu sei da existência dela já faz mais de um ano, mas que a gente virou amiga mesmo foi no meio do ano passado. Em julho, basicamente. Coisa recente? Sim. A senhora foi convidada para a festa de aniversário dela? Sim, eu estava na chat. Quando você chegou, a Alana e a Cristiana e o Edson já estavam lá? Sim, estavam. Ela me encontrou na entrada para poder dar o convite. E recepcionaram? Sim, normalmente, como sempre. Entregaram a pulseira do camarote? Sim. E ficaram a todo momento ali festando? Normal, Como que estava o ânimo desse aniversário? Um ambiente de balada normal. Era uma festa? Uma festa. Família se divertindo? Os convidados também, tudo normal. A senhora viu o Daniel lá em algum momento? Vi ele entrando no camarote uma vez. Só. Alguma coisa de anormal tenha notado? Nada. Eu não conhecia ele, então... Como que estava o comportamento da Cristiana na casa do Corpo? A Cris estava bêbada, né? Todos nós, na verdade, estávamos bem alegres. Ela estava bêbada, posso dizer isso. Futebol Bandido volta já. O podcast Ficha Criminal está de volta. Na terceira temporada, você vai conhecer a trajetória de dois dos assassinos mais conhecidos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Foi preso no sul do Brasil o mineiro conhecido como Pedrinho Matador. Encontrado no parque do estado em 28 de julho de 98. Você pode ouvir Ficha Criminal no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Em busca da verdade sobre os fatos que levaram à morte de Daniel, seu amigo Lucas Munner, que estava recebendo o jogador em Curitiba, também começou a fazer sua própria investigação. O caminho mais óbvio seria ligar para Edson Brites, o pai de Alana e anfitrião da reunião com alguns dos convidados da família. Em vídeos que depois circularam nas redes sociais, é possível ver Daniel na parte de trás da casa, uma área reservada a festas. Essas são as últimas imagens dele com vida. O que você quer saber? Não, ele chegou aí, tudo. Então, sim, ele pegou... Porque o que acontece? A mãe dele tá me ligando e tá perguntando o que aconteceu. Sim. E eu não sei o que aconteceu. Essa é uma ligação entre Lucas Munner e Edson Brites. Lucas já tinha reconhecido o corpo do amigo no ML e estava tentando entender o que tinha acontecido com ele. Cara, a gente também não sabe o que aconteceu, só que ele foi embora. Ele saiu lá aqui pra frente, foi embora, a gente não viu mais nada. E que horas ele saiu daí? Era 8 e pouco. E ele foi com quem? Eu não sei, ele foi sozinho, ele tava no telefone. A gente tava aqui pra trás. O terreno tem 40 metros, o portão tava aberto porque havia mais gente. Sim. Aí ele não sabe como que ele foi. E a gente quer ajudar de qualquer forma. O que a gente pode fazer? Que a gente pode dar depoimento, a gente pode ir na delegacia, a gente quer ajudar e a gente também tá desesperado, cara. Eu não sei direito como que eles estão fazendo ali. Aí eu vejo. Isso, eu tava querendo levar a Alana lá na delegacia. O que você acha? Eu não entendo nada dessas coisas. Eu também não, cara. Meu Deus, a gente tá aqui no desespero, cara mesmo. Nossa senhora, eu vou te falar pra você, viu? Tá. Mas ele tava muito bêbado, cara. Meu Deus do céu, cara. Desespero, minha filhinha aqui tá no desespero também, a Alana, cara. Meu Deus, a Alana tá em choque, cara. Meu Deus, tive que dar até calmante pra Alana, cara. Eu imagino. Minha nossa, eu vi você na televisão hoje saindo da porta da delegacia, cara. Eu apareci lá. Eu vi você saindo. Eu vi você saindo da porta da delegacia. Aqui tá todo mundo em choque, tá todo mundo desesperado, cara. A gente só quer... A única coisa é ajudar. O que a gente pode fazer pra colaborar? Porque é uma coisa muito triste, cara.
É muito complicado. Aí eu liguei pra irmã dele agora, ela não conseguiu falar. Eu falei, olha, sou o pai da Alana, eu quero poder ajudar, o que a gente pode fazer? Ela ficou muda, não sei, ela falou, eu não sei. Porque você falou com a Alana explicou pra você bem o que aconteceu, né? Não, ela falou a mesma coisa que você falou e, tipo, isso daí ficou muito vago, muito, tipo, nada aconteceu, tipo, não sei, eu fiquei esperando ele, não chegou, aí a gente começou a ficar preocupado, aí a gente começou a ir atrás dele. Lucas Munir era uma espécie de guia durante a estadia de Daniel em Curitiba. Foi ele quem foi buscar os ingressos da festa. Os dois foram juntos a uma primeira boate e depois até a Shed para o aniversário de Alana, mas eles acabaram se separando nas primeiras horas da manhã. Lucas foi para casa. Daniel seguiu para a casa da família Brites. Na ligação para o Edson Brites, ele relata o seguinte. Eu fui embora na Shed antes do que ele ficou lá. Ele queria, eu não sei se ele foi com vocês pra lá, não sei se ele foi de Uber, não sei nem quem foi pra ir. Não, eu vim embora, eu vou te explicar direito pra você poder entender. Eu vim embora antes com o meu carro pra casa. Uhum. Ele veio pra cá de Uber com outro pessoal, entendeu? Ele chegou aqui de Uber com outro pessoal. Entendi. Que pessoal que era? Era esse pessoal que estava lá também. Aí eles chegaram aqui, entraram, aí teve o pessoal que estava muito cansado, que era uma amiga da Alana, foi dormir e a gente continuou aqui. Só que ele continuou, ele ficou pouco tempo aqui desse tempo. E ele só ficou, bebeu um pouco e ficou no telefone. E daí, como o portão estava aberto, que ia vir mais gente de lá para poder terminar a festa aqui, ele pegou e foi embora, cara. Ele não deu explicação para ninguém, tô ele, né? Eu acho que ele pegou e foi embora, o portão ele ficou um pouco aqui, pegou e foi embora. Então são coisas que a gente não vai conseguir precisar, entendeu? Porque a gente não viu e ele também não nos falou. Então o que a gente quer, cara, é só ajudar. Eu preciso que você me dê um local de partida pra gente ajudar, porque a gente também tá com as mãos atadas, querendo ajudar, querendo falar tudo a verdade que a gente sabe pra tentar chegar em alguma solução, mas a gente não sabe o que fazer. Edson Brites, o pai da Alana, a pessoa mais velha da casa, se mostrou muito triste com a tragédia que se abateu sobre o convidado. Ele era um comerciante conhecido no bairro. Era dono de uma loja de produtos derivados do leite. Também eram conhecidas as festas que ele dava até altas horas na casa dele. O que mais chamava a atenção no semblante dele era o sorriso, cheio de dentes muito brancos. Esse sorriso podia ser considerado simpático ou intimidador, dependendo do ângulo e do contexto. Muito triste, mas a gente pensa numa forma da gente poder ajudar e vamos fazer de tudo para poder ajudar vocês também. Se precisar falar com as meninas, a gente se ajuda, chama elas e a gente leva na delegacia para prestar depoimento e tudo. Provavelmente que como o negócio ele tá bem lento, né? Tá bem devagar, acho que, mas provavelmente eles vão chamar vocês para dar uns pareceres aí. Mas a gente podia ir também, né? A gente podia ir de livre espontânea vontade e fazer de tudo para ajudar, porque, cara... Não, eu sei, a Alana é super amigo do Dani, eu imagino que ela deve estar arrasada. Era uma amiga dele que ele veio só para aniversário dela. Sim, claro. Nossa, era um querido com ela, meu Deus, sem palavra. Imagina, ele veio de longe só para vir no aniversário dela, cara. Ele era uma pessoa muito querida pela gente. Não, ele era muito 10, pelo amor de Deus, que prazer. Essa ligação foi feita no domingo, um dia depois da morte de Daniel, enquanto a família dele tentava reunir as informações que pudessem explicar o assassinato. Quanto mais eles sabiam, mais angustiados ficavam. O assassinato do jogador já tinha ganhado manchete nos portais e horas de cobertura no rádio e na TV. 3 dias depois dessa ligação, o mesmo Edson Brites gravou um vídeo que seria divulgado pelo advogado dele. Nele, o comerciante justificava assim o que aconteceu no dia 27 de outubro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Porque aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. E naquele momento era minha esposa, a Cris. A mulher em quem eu sou casado há 20 anos. A mulher que eu dediquei toda a minha vida, que sempre me amou e me respeitou.
A minha esposa nunca teve nada com o Daniel, muito menos a minha filha. E se eu fiz o que eu fiz, eu quero que cada um que está assistindo aqui pense e repense o que você faria para manter a integridade moral da sua família. E evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro canalha. Com a confissão, a história ganhou um novo rumo. Boa tarde, Vanessa. Oi, Doni. Ótima tarde a todos que nos acompanham. O delegado Amadeu Trevisan, responsável pelas investigações, começou a falar agora há pouco sobre as prisões e mais detalhes sobre o caso aqui na delegacia de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Foram presos o empresário Edson Brites, a esposa dele, Cristina Brites, e a filha do casal, Alana Brites. Todas essas prisões são temporárias. Hoje pela manhã, a polícia foi até o endereço da família. A equipe ficou em torno de 1 hora na casa dessa família e saiu levando pai e filha. A mãe, Cristina, já estava presa desde ontem à noite. No próximo episódio de Futebol Bandido. Daí o Edson saiu para comprar mais bebida. E ele ficou uns 15 minutos fora, mais ou menos, e voltou. Daí ele trouxe mais 1 ou 2 vodkas. O Edson passou por mim e falou que ia no quarto pegar alguma coisa para mim ir junto. Daí a hora que ele abriu, tipo, eu comecei a escutar tipo, um barulho de tapa, assim, de soco. Mas daí nessa hora eu abri a janela e vi que ele tava sufocando o Daniel e com uma mão tipo, ele segurava e com a outra batia. Ele falava que o que o Biá tava fazendo com a mulher dele ali na cama, no quarto. Esse episódio teve áudios da RIC TV e da TV Globo. Futebol Bandido é uma produção do All Sport. A segunda temporada tem reportagem, roteiro e narração de Adriano Wilson e Carla Torralba. A edição de áudio é de João Pedro Pinheiro. E a coordenação de Bruno Doro, Fernanda Schmidt e Juliana Carpanês.